Fala pessoal, tudo bem? Gente, diretamente hoje aqui da FEIPAT, Feira da Patologia das Construções. Me chamo Rodrigo Nogueira, gestor comercial da Yamatec, fabricante dos geofones e do queridinho da patologia. Estou aqui com o meu clientaço, Felipe da GF. Prazer. E aí, Felipão, como que tá sendo essa feira aqui hoje? Fantástica. Bacana? Foi muito boa. Superou todas as expectativas que a gente tinha. E como eu coloquei nas últimas postagens, a feira começou no dia 12 de abril. onde começou todos os projetos, mas está maravilhoso. É. Quem não veio ainda, falta mais um dia, então aproveita para poder participar. Maravilha. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar conversando com o Felipe. Felipe é clientaço nosso lá da Yamatec, interior de São Paulo. Na verdade, começou com o pai dele, seu Camilo. Abraço, seu Camilo. Cliente nosso, utilizava geofone, achava os vazamentos ali. A história deles é interessante porque eles começaram no caça-vazamento, né? Então é uma transição de pai para filho. Eu, particularmente, quando entrei na Yamatec há 7 anos atrás, Felipe já estava lá, né? Então, como que foi, Felipe, a sucessão, né? Teve uma sucessão do pai, de pai para filho, de conhecimento, sim, de carreira. Sim. Né? Como que foi essa lavagem aí do seu pai para você entrar no caça-vazamento? Conta um pouquinho pro pessoal. Vamos lá. Na verdade, meu pai atuava na companhia de água ali, era um técnico de vazamento e também fazia as inspeções. E quando eu iniciei justamente olhando os passos dele, né? Tudo me chamava para a área de saneamento. E não tem como, né? Então vai atraindo a gente. E quando a gente começou, muita coisa no mercado estava iniciando, né? Conheceu a Yamatec há muitos anos atrás, já estou com 20 anos atuando em vistoria de vazamento. 21 anos de pesquisa de vazamento. E aprendendo ainda, aprendendo muito, muito. Com o passar do tempo a gente foi aperfeiçoando isso daí, foi tendo muita troca de ideia com o pessoal da Yamatec. E foi um momento de grandes transições, onde a gente foi vencendo diversas etapas. Então, ao longo desses anos aí, foi evoluindo bastante, os campos foram aumentando. E é uma coisa complexa, só para vocês terem ideia. Hoje em dia já é difícil pessoas que conhecem a pesquisa de vazamento, o caça-vazamento. Agora imagine isso há 21 anos atrás. Era totalmente os equipamentos de forma bem arcaica mesmo, né? Então... o que tinha no mercado eram equipamentos convencionais de geofone, né? E muito haste de escuto, tudo que tinha mais ali voltado para a companhia de água, onde os equipamentos eram a gente chamava de bolachão, né? O bolachão, pata de elefante lá. Pata de elefante. A gente sofria bastante com ruídos, né? Hoje os equipamentos, os eletrônicos, né? Então tem bastante... você consegue segurar muito ruídos externos e consegue o operador ter uma captação mais sensível nos pontos de vazamento. E a Yamatec foi uma das empresas percussoras nisso, né? Onde foi evoluindo bastante e a gente foi acompanhando essa evolução, muita troca de ideia, o pessoal da Yamatec sempre vem entrar em contato com a gente, né? Quando tinha lançamento de equipamentos, vinham conversar com a gente para ver o aperfeiçoamento do equipamento, se estava tudo ok. Isso, só não te cortando, Felipe, perdão, mas nós, enquanto fábrica, né, essa validação do profissional, quem está na ponta é super importante. Então não adianta a gente produzir, desenvolver um equipamento, pôr para campo, testa isso. A gente precisa desse feedback, dessa troca, né? Então a gente pegar, poxa, Felipe, testa esse equipamento aqui, né? Poxa, Rodrigo, funciona assim, melhora isso, aquilo. É meio que um piano tocado por 4 mãos, né? Exatamente, exatamente. Eles sempre foram sensíveis a esse ponto de sempre buscar o ouvido técnico e o olhar técnico do pessoal que está em campo, né? Então, isso daí, essa sensibilidade que a Yamatec teve foi fundamental para que os equipamentos deles estão do jeito que estão hoje. Então, teve muito empenho de tecnologia deles e também junto com a gente ali testando os equipamentos também, na medida que nós também entendíamos, porque tem uma seguinte condição: para cada técnico há uma sensibilidade diferente do ouvido. Então, é onde a Yamatec buscava refinar cada vez mais os equipamentos. E se tratando de uma tecnologia que ela é 100% interpretativa, né, onde demanda da audição humana para conseguir distinguir, poxa, ruído externo, cachorro latindo, pessoas falando. Eu costumo dizer, até os dias de hoje, né? Feedback de cliente é consultoria de graça. Então, isso aí serve para qualquer empresa. Então, a partir do momento que a gente se coloca uma disposição de ouvinte,
Fala, poxa, Felipe, o cliente da Ematec, funciona, não funciona, né? A gente fala, viu, não, pode ser sincero, traz aquele feedback construtivo, vamos melhorar, poxa, Rodrigo, ajusta essa peça, melhora a caixa, enfim, pra gente conseguir ter um melhor aproveitamento. Porque, assim, a Ematec, ela não presta o serviço, a gente fabrica e entrega a solução. Então, é o quê? De humanização, de troca, né? Testa e devolve o feedback, a gente melhora e testa novamente. Acho que isso é um dos diferenciais da Ematec, né? Que a gente tem essa troca de informação, né? A gente trazer os nossos clientes para próximo da fábrica, para conseguir com que a gente construa algo e cresça todos juntos, né? Sim, sim, exatamente. Então foi um crescimento justamente com mãos dadas conjuntamente com os técnicos, né? Então esse eu acho que é o grande fator do sucesso dos equipamentos, né? E, enfim, com o tempo a gente foi crescendo dentro da detecção de vazamento, evoluindo. Como eu digo, a detecção de vazamento, ela não é um serviço igual para todos, né? Para cada cenário de vazamento, você tem um aprendizado muito profundo, né? Uma imersão que você tem em cada cenário. Isso daí, com o tempo, a gente vai E o engraçado é que nós vamos ficando viciados à busca de um novo problema de vazamento, né? Onde a gente consegue ter um aperfeiçoamento. Tem que ter vazamento, né? Senão não tem trabalho. Tem que ter, exatamente. E tem bastante, viu? Tem e um bastante. outro ponto, Felipão, aqui só pra gente fazer um contexto, né? 21 anos de carreira, né? Eu lembro quando eu entrei na Ematec em 2017, né? Todos que estão vendo esse podcast aqui, esse corte, conhecem o Marcos Grosso, né? Ele é o mestre aqui da patologia, professor, excelente profissional, dispensa comentários. E eu lembro, cara, que uma vez ele ligou lá pra mim na Ematec, pô, ele tem um geofone nosso, né? Mas a parte de inspeção, ele falou, Rodrigo, você tem um técnico para me indicar para fazer um trabalho de caça-vazamento, né? Peguei uma perícia. E eu falei, cara, e ele falou, uma pessoa de confiança de vocês, próximo. Eu falei, cara, eu tenho o Felipe, né, da GF lá. E falei, ó, liga para ele aqui. Até liguei para você, né? Pô, vai ligar um rapaz aí para conversar com você. E desde então, a GF escalou dentro do segmento da patologia, né? Sim. Da diagnóstica. E o Felipe circundando com todos os engenheiros, atendendo de forma mais técnica de campo, com todo um conhecimento de 21 anos, que já vem desde lá do saneamento. E a minha pergunta é a seguinte, Felipão, como que é em questões de empreender, né? Porque você saiu de um ponto A e você chegou num ponto B. Vamos ser sinceros, né? Sim, que teve uma ascensão de carreira, exatamente. Obviamente de todo um conhecimento, todo um mérito seu, uma dedicação. Então, conta como que foi essa virada de chave, porque eu participei em tese, né? A Ematec estava em conjunto ali, e a gente viu essa sua crescente em relação a nível técnico, vamos trazer assim, né? E, obviamente, de empreender. Como que foi essa... Realmente, Eu te ajudei ou eu te ferrei, né? Com certeza, na verdade, entrou num momento muito, muito propício, porque eu estava num processo de limite de bolha, né? E eu queria mais. E tinha muita coisa que eu estava enfrentando de dificuldade na detecção de vazamento, que eu sabia que o problema existia, mas não sabia explicar o porquê ele existia. Entre o fato de você encontrar um vazamento de uma tubulação rompida, ela também conta uma história por que aconteceu aquilo. Então, basicamente, você vivia só apagando incêndio. Apagando incêndio, exatamente. Só para o pessoal entender, né? Apagando incêndio, exatamente. Então, eu ia lá, resolvia, só que sempre eu tinha isso comigo de... Mas por que aconteceu? Por quê? Eu tinha um sofrimento muito grande nisso, de ter dificuldades com isso, e eu estava muito, muito ali, em algum momento... desgostoso, não digo desgostoso, mas num tempo de reflexão. Faltava alguma coisa, né? E eu precisava romper essa bolha. Quando o Rodrigo entrou em contato comigo, a gente conseguiu fazer o primeiro contato com o Gross, né? E eu comecei, confesso que eu demorei um ano para poder entender o que era a engenharia diagnóstica, o que fazia, qual era o olhar clínico deles, né? Um olhar diferenciado. Na hora que eu comecei a entender o processo da engenharia diagnóstica, de avaliação, entendimento de patologias, entendimento de causas e origem, né? Eu vi que foi um universo totalmente diferente. Eu rompi a bolha. Quando você rompe a bolha, você entra num ar diferente, onde um ar totalmente mais... ao mesmo tempo pesado, novos desafios, novas pessoas. Exatamente, novas pessoas, onde você tem que abaixar a guarda e falar e perceber que você não entende nada e se abrir para o novo.
Foi Sim. o que aconteceu, onde eu comecei a entender sobre o mundo das patologias das construções, né? E hoje a gente está num evento que eu nunca imaginava estar, que é a Feira da Patologia da FEIPAT, a Feira da Patologia das Construções. E o Marcos, ele deu uma virada de chave muito grande. Então, a Yamatec, juntamente com o Fabiano, o Rodrigo, foi a ponte para que tudo isso acontecesse, né? Então, E aí a gente traz um fator importante que é o tal do network e relacionamento, né? sim, Porque às vezes eu não sei, mas eu conheço quem sabe e às vezes sei quem precisa, exato. né? Isso acontece bastante. E aproveitando, Felipe, esse gancho de romper bolha, né? Falando agora a nível nacional, assim, para os nossos encanadores, né? Que a gente sabe, a Yamatec vem do chão lá de trás, né? E o que você traz de conselho para esse profissional que às vezes se vê dentro de uma bolha Aham. e é uma oportunidade, o segmento da patologia, desde que a pessoa abaixe a guarda, queira aprender, esteja disposta. Então, que conselho você dá hoje pro encanador, pro técnico, alguém que está fazendo um cenário, ou até mesmo uma engenharia, né, para começar a surfar isso daqui, né, de forma técnica, como carreira, como profissão? Qual o conselho que você dá hoje, se fosse falar para mim, fala para mim, Rodrigo, né, você que quer entrar aí na área da patologia, cara, que conselho você dá? Olha, Onde você errou? Que você... onde eu errei Isso. foi ter uma resistência do que eu achava que era certo. Achismo. Achismo. Eu achava... Porque é o que o pessoal costuma falar, a síndrome de Gabriela. Se você não tomar cuidado, você passou a vida toda fazendo isso, e se não tomar cuidado, você vai morrer fazendo daquela Sim. forma. Então, quando eu percebi que eu tinha que me desconstruir para ser aberto para algo novo, né, para mim entender que tudo aquilo que eu fazia, porque eu atuava também com a parte de manutenções. E o que eu fazia de manutenções, eu entendia como certo, porque eu aprendi assim. E aí você começa a perceber que... Quer queira ou não, é uma coisa que vem do pai, né? Exatamente. Tudo ao nosso redor, a gente, infelizmente, tem uma carência muito grande de especialização de mão de obra na parte de execução. E as patologias acontecem justamente por conta de falhas no processo de execução, né? O planejamento existe, a parte do projeto de erro existe, mas muitas das vezes as patologias estão ligadas à parte de execução. E quando tem a execução, tem a mão de obra. E aí é onde você tem que estar aberto para se desconstruir e ser aberto para entender todo esse organismo que é a engenharia diagnóstica, né? Então, para mim foi muito novo. Você teve que chegar desarmado mesmo. Totalmente. Teve noites que eu ficava sem dormir. Tinha coisas que, em vistorias que o Grossi me passava, eu sou sincero a dizer que eu ia demorar 2 dias para poder entender por que ele tinha aquela linha de raciocínio. Era um olhar diferente, um olhar clínico e sensível, totalmente diferente da que eu tinha. Na minha parte, era muito... Execução. Resultado. Quantidade. E às vezes não é. Não é. Para você fazer uma sugestão de terapia de problemas, você tem que entender o processo que aconteceu aquele problema. E você tem que entender as camadas que acontecem. Aí onde você tem que estar aberto a aprender. Entendi. Né? Então é um conselho que você dá pro pessoal aí, se desarma, não tenha medo. Não. Né? Não. E uma coisa, pessoal, a galera da patologia aqui, eles são muito acolhedores, né? Demais. Quando eles olham para você e você corresponde que você tem um interesse em fazer essa imersão no mundo deles, eles estão ali para poder falar, olha, vem. E realmente tem uma demanda muito carente, porque... Eles precisam, o pessoal precisa de mão de obra. Hoje eu atendo muito para vistorias especializadas, que eles chamam, as vistorias de infiltrações. Faço ali frente, às vezes, diversas vezes com perícias judiciais. E o método que eu acabei desenvolvendo junto com eles foi muito conduzido e direcionado por eles, né? Então, se o técnico de caça-vazamento ele vai com a intenção de simplesmente caçar ou executar um trabalho para ele de um caça-vazamento, às vezes não vai corresponder às expectativas dele. Sim. Por isso que tem todo um método que tem que ser seguido. Uma outra metodologia, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, é uma área muito promissora. Justamente, a Yamatec
uma das dores que a gente tinha para os nossos testes era justamente o traçador químico. Nosso traçador químico. E algo que a gente sempre conversava, e um belo dia a gente conversando lá, o Fabiano, quando a gente ia lá na Yamatec, a gente trocava muito ideia, inclusive... O próprio Fabiano, por diversas vezes ali, eu estava bem desmotivado com a própria profissão. Foi a pessoa que muitas das vezes me estimulou ali, né? E uma dessas nossas conversas eu comentei sobre o traçador químico, né? E ali ele viu a necessidade e teve a sensibilidade de entender sobre o produto e veio com uma revolução muito grande para os testes de infiltrações. Mas quando você fala de bolha, quando chegou essa demanda para a Yamatec, né, poxa, a gente precisa. Quando a gente conseguiu desenvolver, né, o primeiro Yamalux, foi um rompimento de bolha para nós também. Total. Porque foi isso daqui que fez com que a Yamatec acessasse a patologia, né, o pessoal da civil, né, a engenharia diagnóstica. E depois que a gente também entrou, gente, não tem mais como voltar, né? Então, cada vez mais, trazendo pessoas, igual o Felipe comentou, falta mão de obra. Né, falta técnicos qualificados para os ensaios, né, para atender essa demanda técnica. Então, para você que está assistindo, fica como uma oportunidade. Né? Igual ele falou, é romper uma bolha, né? Exatamente. É novos horizontes, novas pessoas e, consequentemente, novas oportunidades. Exatamente. E assim, e a bolha não morre também. Ela rompia uma bolha do caça-vazamento e dentro da engenharia diagnóstica, dentro da vistoria especializada, também tem um limite da bolha. Depois dessa tem a parte de testes e ensaios, né, voltados também para a engenharia, e ali vai evoluindo. Então, são bolhas que você vai entendendo como você vai entrando, acontece. Furando, saindo. Exato. É que nem o próprio cometa mesmo, né? Sim. Ele vai subindo e vencendo as bolhas, vai entrando em universos diferentes. Então, se você tem fome por aprender, fome pelo novo, tem muito campo aberto ainda, né? Só basta você entender que você tem que estar, às vezes, aberto e preparado para respirar ar diferente. Ou às vezes o tá preparado é só tá disposto. Exato. Né? É só exatamente. Isso. Não é, mesmo. Não é questão técnica, não é equipamento, tô disposto, quero aprender o novo. Exatamente. Né? Eu costumo falar, tudo é aprendível. Com certeza. Tudo é aprendível, então, né? Com certeza. Eu lembro que nessa época de transição, para mim, o meu processo de desconstrução, eu li um livro, até por recomendação, de um colega que estava rompendo essa bolha. Hoje ele é até uma grande referência, ele vai lembrar disso daí. Eu lembro quando ele colocou a respeito sobre um livro, Mindset. Maravilhoso. Isso me ajudou muito a entender que eu precisava encerrar um ciclo e começar outro. Porque a partir do momento que a gente muda a mentalidade, a forma de a gente enxergar as coisas, consequentemente, tudo vai mudando. Exato. É tudo consequência, né? Exatamente. Então é igual aquela questão, não consigo, não quero. Você falou da Gabriela, é isso. Né? E o Mindset veio para você virar essa chave de mentalidade, né? Sim. Então foi o que você fez, né? Conhecendo o Felipe há quase 8 anos aqui, viu o Felipe como um caçador de vazamento, um encanador, com todo respeito à classe, super respeito, né? Movimentam a nossa classe assim, de uma forma absurda, mas é elevar o nível, né? Tem oportunidades, tem pessoas gritando por profissionais melhores qualificados, né? Então fica uma oportunidade, é o romper bolha, tá disposto. Felipão, cara, brigadão por esse papo. Sempre pessoal, um prazer. É uma honra aqui participar com o pessoal da FEIPAT, né? Em participação com a Feira da Patologia das Construções. Brigadão, cara. Cara, sempre um prazer. Tamo junto, gente. E parabéns ao Felipe Lima, que é a pessoa que esteve atrás de tudo isso daqui tá acontecendo por conta dele, né? Conta dele. O Felipe Lima é o vulgo Thiago Ventura, né? É um cara de uma energia, assim, pessoal, fantástica, assim. Onde ele chega, ele é um imã, um catalisador. É um imã, catalisador, exatamente. Exatamente. Ele e a Priscila são as pessoas equipe, que fizeram... família Felipe, exatamente. Né? Acho que vamos colocar assim que a equipe FSL, ela estruturou tudo isso aqui hoje que a gente está acontecendo. Maravilha. É a primeira feira da patologia. Primeira. E a gente está aqui. Maravilha. Felipão, Priscila, sucesso para vocês e tamo junto sempre, hein? Obrigadão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.